Agora, eu venho com o branco, já coloquei aqui na agulha. Prendo, então, eu vou fazer um ponto baixo, laço, e vou, ó, laço e passo a minha agulha aqui por trás desse ponto baixo, puxo uma laçada e agora eu dou uma alongada no meu barbante. Laço novamente, passo por trás desse ponto baixo a minha agulha, puxo uma laçada lá por trás e alongo novamente. Mais uma vez, laço, coloco a minha agulha aqui por trás, puxo uma laçada e alongo. Ó, ficou dessa forma. Você não faz apertada essa parte, senão fica bem difícil. Tem que fazer, deixar ele bem soltinho esses pontos. A hora que eu volto, eu alongo. Agora, eu pulo um ponto alto, vou no próximo e vou colocar a minha agulha, puxo uma laçada, dou uma alongada também, e agora eu laço e puxo aqui por dentro e vou tirar todos esses pontos que eu tenho aqui na minha agulha, eu vou tirar todos de uma vez. Ele pode ficar um pouquinho apertado, mas é normal, você tem que passar por dentro de cada um desses pontos, ó. Dessa forma, não deixe escapar nenhum pontinho. Faço uma, duas correntes, laço, e agora nesse ponto baixo que eu fiz, eu vou passar a minha agulha aqui por trás, passo lá pra frente, puxo uma laçada e alongo. Laço novamente, lá por trás, puxo uma laçada, alongo. Mais uma vez, laço, coloco a minha agulha por trás desse ponto baixo, puxo uma laçada e alongo novamente. Então, eu faço por 3 vezes. Pulo um ponto alto, venho no seguinte, coloco a minha agulha, puxo uma laçada, dou uma alongada também, e agora eu laço e passo, tiro todos de uma vez que eu tenho na agulha, dessa forma. Ó, no segundo já fica um pouquinho mais fácil, que os pontos já estão mais soltos na agulha. No primeiro é um pouquinho difícil. Vou fazer mais um para não ficar dúvida. Então, eu tirei todos de uma vez, eu vou fazer uma, duas correntinhas, sempre dessa forma. Laço, e nesse ponto baixo, eu vou colocar a minha agulha por trás dele, passo lá para trás, puxo uma laçada, alongo. Novamente, laço, passo por trás do ponto baixo, puxo uma laçada, alongo. Novamente, laço, puxo, coloco minha agulha por trás, puxo uma laçada e alongo. Ficou dessa forma. Pulo um, no próximo ponto alto, eu vou colocar a minha agulha, puxo, dou uma alongada e agora tiro todos de uma vez. Dessa forma, ele vai ficando bem bonito o nosso ponto puff. Duas correntes e dou continuação ao nosso trabalho. Eu vou fazer mais um pouquinho mais rápido. Então, eu fiz duas correntes, laço, e por trás desse ponto baixo, eu vou fazer um, dois e três. Pulo um de base, eu vou para o seguinte, eu coloco a minha agulha, puxo um, laço e tiro todos de uma vez. Duas correntes e dou continuação ao meu ponto puff. Eu espero que esteja bem claro essa parte. Eu vou fazer esta mesma repetição por toda a volta. Nessa lateral, eu vou fazer, chegando aqui onde eu tenho essa parte oval, eu vou fazer a mesma repetição, sempre conforme eu expliquei. Se tiver muita dúvida como que faz, volta aqui no início, para entender certinho nesses primeiros, que eu expliquei bem detalhado como que é feito, tá bom? Faz por toda a volta, quando eu chegar aqui no finalzinho, eu retorno. Finalizando, então, toda a minha carreira com o ponto puff, ele ficou dessa forma, ele fica um ponto muito lindo, essa carreira de ponto puff. Então, aqui na lateral, você vai fazendo e vai passando a mão para ir assentando no trabalho. Note que aqui na parte onde eu tenho a parte oval, ele já tem a intenção de ficar meio que repuxando, meio virando um chapéu. Mas não tem problema, na próxima carreira, como vai ser uma carreira com aumentos, nessa parte ele já vai ficar retinho, tá bom? Não se preocupa, que se ficar um pouco não tem problema. Aqui, finalizando,
Fiz o meu último bloquinho com o ponto puff, dessa forma. Agora, para finalizar, eu vou fazer o último para fazer o finalzinho aqui. Então, eu laço, eu vou passar normalmente aqui, 1, 2, 3. Ele é bem bom de fazer, só o segredo dele, uma dica que eu dou, é deixar ele bem solto, que você não vai ter dificuldade de trabalhar com ele. Então, eu pulo esse e venho nesse espaço aqui, e vou fazer um ponto baixo, alongado, e vou passar dentro desse espaço aqui, dessa forma. Faço 2 correntes, vou fazer um ponto baixíssimo bem no pezinho dessas 2 correntes que eu fiz depois desse primeiro bloquinho do ponto puff. Vou fazer um ponto baixíssimo, corto, arremato, aí eu volto com o barbante amarelo para dar continuação. Já coloquei o barbante amarelo na agulha, ou a cor que você está utilizando para fazer o seu trabalho. E vou vir aqui, onde tem essas 2 correntinhas, entre um ponto puff e outro, um bloquinho, e vou prender com um ponto baixíssimo, subo 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, laço e no mesmo espaço eu vou fazer mais um ponto alto. Laço, venho para esse outro espaço de 2 correntinhas, notem que eu tenho essas argolinhas de 2 correntinhas. Em cada espaço, eu vou trabalhar 2 pontos altos, dessa forma. Venho para o próximo, 2 pontos altos. E vou trabalhando esta mesma repetição por toda a lateral do meu trabalho. Fazendo esta mesma repetição de 2 pontos altos em cima de cada argolinha de 2 correntes, até eu chegar nesse primeiro aumento. Notem que embaixo, na carreira anterior dos pontos puff, eu tenho esses aumentos aqui na parte oval. Quando eu chegar nesse primeiro, em cima desse primeiro, eu retorno para dar uma explicação. Então, eu fiz toda essa parte da lateral com os pontos altos e cheguei. Notem que aqui eu já inicio os aumentos dessa carreira. Então, em cima, onde eu tenho esse espaço de 2 correntinhas, ao invés de trabalhar 2 pontos altos, eu vou trabalhar 3 pontos altos nesse mesmo espaço, que vai ser a parte do meu aumento. Agora, eu venho para a próxima argolinha e vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Na seguinte, 2 pontos altos também. Na terceira, eu vou fazer 3 pontos altos, então, vai ficando dessa forma. Vou fazer esta mesma sequência, porque tem necessidade pro trabalho ir ficando retinho essa parte, tá bom? Eu vou fazendo dessa forma os meus aumentos. Fiz o meu segundo aumento, ele vai ficar mais do que eu venho trabalhando, são 8 aumentos. Desde o início do trabalho, eu estou trabalhando 8 aumentos. Aqui, ele vai ficar um pouquinho mais para ficar certinho a nossa peça, para ficar assentado a parte dessa carreira, tá bom? Então, eu fiz 3, agora venho para a próxima argolinha, trabalho 2 pontos altos, venho na seguinte, 2 pontos altos. Na próxima, eu trabalho 3 pontos altos, então, essa vai ser a minha sequência nessa parte oval. Então, eu trabalho 3 pontos altos em cima de uma argolinha, na próxima, 2, na seguinte, 2 e na próxima, 3. Então, serão 1, 2 argolinhas com 2 pontos altos, na terceira, 3. 1, 2 argolinhas com 2 pontos altos em cada uma, na terceira, 13. Eu vou trabalhando esta mesma repetição. Quando chegar em cima desse último aumento, é só você prestar atenção onde que fica esse último aumento, eu retorno para dar a explicação novamente. Finalizei, então, aqui até próximo do último aumento e notem que a minha peça está ficando reta. Eu vou fazendo, vou passando a mão na direção dos pontos para ir assentando e vai ficando dessa forma, tá bom? Então, aqui nessa parte oval, ficou dessa forma. Eu vou contar aqui quantos aumentos que ficou no total. Desde esse primeiro que eu inicio em cima desse primeiro aumento, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 aumentos ficou no total. No meu caso, conforme eu expliquei, sempre fazendo um aumento em cima de uma argolinha e em cima das duas próximas fazendo 2 pontos altos. Um aumento, 2 pontos altos, dessa forma, ó. Ficou assim, para o meu trabalho ficou bom. Aí você vê, você precisa aumentar, fazer mais aumentos para ficar retinha essa parte, tá bom? Vai fazendo, passa a mão para ficar certinho os pontos. Caso precise aumentar, pode estar aumentando nessa parte, tá bom? Então, eu fiz um aumento na direção. Notem que eu tenho esse aumento dessa carreira antes do branco, eu tenho aqui. Eu fiz nessa direção meu último aumento. A partir desse aumento, eu vou fazendo em cima de cada argolinha 2 pontos altos, porque aqui eu já dou início à parte da lateral. 2 pontos altos para cada argolinha, normalmente. Aqui na lateral eu não tenho aumento. Quando eu chegar aqui nesse próximo, desse outro lado, eu vou iniciar fazendo os aumentos, aí eu retorno. Então, depois desse aumento, eu fui trabalhando nessas argolinhas de duas correntes, eu trabalhei 2 pontos altos por toda essa lateral. Chegando aqui, nessa outra parte oval, nota que eu tenho o meu primeiro aumento nessa parte. Então, eu vou iniciar aqui em cima o meu primeiro aumento, ó. Nessa mesma direção, eu tenho essa argolinha, eu já dou início ao meu primeiro aumento. Então, nessa argolinha, eu faço 3 pontos altos. Venho em cima da próxima argolinha, 2 pontos altos. Na seguinte, 2 pontos altos também. Agora, eu venho para a próxima, trabalho 3 pontos altos no mesmo espaço. Então, vou fazer a mesma repetição que eu fiz lá do outro lado. Um aumento, 1, 2 argolinhas, cada argolinha com 2 pontos altos. Na terceira, 3 pontos altos. E faço por mais 2 argolinhas, 2 pontos altos em cada uma. Dessa forma, e na terceira argolinha, 3 pontos altos. Essa vai ser a minha sequência de aumentos aqui na parte oval. Sempre se atenta se tá ficando certinho a sequência, para ficar igual lá do outro lado. Lá do outro lado eu fiquei com 11 aumentos, desse lado também preciso ficar com 11 aumentos. Vai fazendo desta mesma forma até o último aumento, aí eu retorno para dar continuação. Finalizando, então, eu vou conferir aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aumentos. Notem que o meu aumento dessa carreira anterior em amarelo está aqui nessa direção. O meu aumento ficou aqui. Tudo bem, ficou igual do outro lado. Eu tenho mais um espaço aqui de 2 correntes que eu vou fazer 2 pontos altos em cima, para finalizar a minha carreira. Agora, eu finalizo da mesma forma que eu venho fazendo nas outras partes. Em cima do segundo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo e ficou dessa forma a minha carreira de pontos altos. Notem que eu passo a mão aqui para assentar os pontos, ele fica certinho. Para dar início à próxima carreira, eu vou fazer argolas de correntinhas. Eu estou aqui em cima do meu primeiro ponto alto, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Eu pulo esse segundo, esse terceiro e no quarto eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, pulo 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3, pulo 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Eu vou fazendo esta mesma repetição por toda essa lateral, até eu chegar aqui nesse primeiro aumento, aí eu retorno. Feito, então, as argolas por toda essa lateral, eu cheguei aqui na parte dos aumentos, e eu vou trabalhar normalmente também, fazendo 3 correntes, pula 1, 2, no terceiro ponto alto, um ponto baixo.
3 correntes, 1, 2 no terceiro ponto baixo. Faz normalmente essa parte oval também. O importante é ela ficar retinho, essa carreira também. Indiferente se você fez mais aumentos ou fez da mesma forma que eu estou fazendo aqui, você precisa ficar um total par de argolas. Então, você faz toda a carreira, você vai contar quantas argolas tem e precisa ficar num número par. Então, quando estiver chegando aqui nessa parte, você conta certinho, aí você vai fazendo os ajustes. Você precisa pular 1 ou precisa pular 3 para fechar certinho aqui com argolas de número par, tá bom? Para a próxima carreira dar certo. Antes de finalizar essa parte, eu retorno. Finalizando, então, essa parte das argolas, se você fez a mesma quantidade de pontos que eu fiz de aumentos, aqui eu vou ficar com 84 correntinhas, é um número par. Mas eu tenho um espaço de 1, 2, 3, 4 pontos altos. Eu preciso de mais duas para ficar um número par. 1, 2, 3. Então, ao invés de pular duas, eu vou estar pulando um ponto alto e venho no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 e finalizo aqui onde eu iniciei essa argola com um ponto baixíssimo. Então, eu fiquei com 86 argolas. Agora, para dar início à próxima carreira, eu vou entrar com a minha agulha nessa primeira argola e vou fazer um ponto baixo e mais duas correntes para formar o meu primeiro ponto alto. Laço, e no mesmo espaço eu vou trabalhar mais 6 pontos altos e mais 6 pontos altos, 7 com essas correntinhas que eu subi. Então, eu já conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 com as correntinhas que eu subi, dessa forma. Agora, eu faço uma corrente, venho em cima da próxima argolinha, entro com a minha agulha e faço um ponto baixo. Uma corrente, laço e venho para a próxima argola e vou fazer um total de 7 pontos altos. Então, eu vou fazendo esta mesma repetição. Em cima de cada argola, eu vou fazer 7 pontos altos, 6 e 7. Uma corrente na próxima argola, um ponto baixo. Uma corrente, próxima argola, 7 pontos altos novamente. Então, eu vou fazendo esta mesma repetição por toda a volta. Em cima de uma argola, 7 pontos altos, uma corrente. Na próxima argola, um ponto baixo, uma corrente. Na seguinte, 7 pontos altos. E vou intercalando dessa forma por toda a minha volta. Nessa parte oval também, eu vou fazendo normalmente. Quando eu chegar aqui, antes de finalizar, eu retorno. Então, finalizando toda a parte, notem que ele ficou certinho, ó, tanto na lateral quanto na parte oval, ó, os pontos ficaram certinhos. Caso você vai fazendo e vê que essa parte ele vai ficando repuxando, ao invés de eu colocar uma corrente, pode estar colocando duas correntes aqui nessa parte. Ou também, para não ficar um espaço muito grande nessa parte, você pode estar colocando, ao invés de colocar 5, você vai colocar 7, porque precisa ser um número ímpar para dar certo a próxima carreira, que eu vou precisar usar esse ponto do meio, tá bom? Só uma dica, se não ficou dessa forma, tá bom? Então, para finalizar, notem que eu fiz esse bloquinho, ó, a importância de ser as correntinhas número par é que ele precisa ser dessa forma, ó. Aqui em cima de uma argola vai essa parte dos pontos altos, em cima da próxima argola vai o ponto baixo. Então, intercalando, ele precisa ficar com número par de correntes, de argolas. E aqui nessa próxima argola eu fiz um ponto baixo, né, uma correntinha antes. Agora eu faço uma corrente para finalizar, eu vou finalizar em cima desse segundo ponto alto, com ponto baixíssimo, corto, arremato o barbante, aí eu retorno com o branco para dar continuação ao nosso trabalho. Arrematei a parte do amarelo, agora eu venho com o branco, já coloquei o branco na agulha,
venho nesse espaço onde eu fiz uma correntinha, bem no meio eu vou prender com um ponto baixíssimo, vou subir uma, duas, três correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, e nesse mesmo espaço eu vou fazer mais 6 pontos altos, então ficando um total de 7 com as correntinhas que eu subi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 com as correntinhas que eu subi. Fiquei um total de 7 pontos altos nessa parte. Agora, eu faço uma corrente. Em cima desses 5 pontos altos que eu fiz da carreira anterior, eu vou contar 1, 2. Em cima do terceiro, eu vou prender com um ponto baixo. Uma corrente, laço, e venho em cima desse ponto baixo da carreira anterior e vou trabalhar 7 pontos altos nesse mesmo espaço, ó. Ele precisa ficar em cima, nesse espaço em cima do ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos novamente. Uma corrente, conto 1, 2 em cima do terceiro ponto alto, um ponto baixo. Uma corrente e vou iniciar a mesma repetição. Em cima, ó, notem que eu faço bem nesse espaço, no meio desse ponto baixo, eu vou fazer 7 pontos altos. Vai ficando dessa forma. Uma corrente, prendo com ponto baixo no terceiro ponto alto, esses que eu fiz em amarelo, e vou fazendo a mesma repetição. Se tiver alguma dúvida, retorna o vídeo, vai fazendo conforme eu expliquei, por toda a volta. Se for necessário, ao invés de colocar uma correntinha, coloca duas nesse espaço antes e depois do ponto baixo, tá bom? Faz essa parte, vai vendo se está certinho. Quando chegar aqui no final, eu retorno. Então, eu finalizei toda essa parte com os blocos de 7 pontos altos, separados pelas correntinhas, e ficou dessa forma, ó. Notem que ele fica meio querendo embabadar. Nas próximas carreiras já vai ficando retinho até o final, porque já está chegando na parte do bico, já vai ficar bem retinho. Então, eu finalizo aqui, fiz o ponto baixo, uma correntinha, finalizo com ponto baixíssimo, corto, arremato e eu retorno com o amarelo para fazer a próxima carreira. Então, cortei, arrematei o barbante em branco, já coloquei o amarelo na agulha e eu venho aqui, estou nessa parte da lateral, não na parte oval. Venho aqui em cima, onde eu fiz o ponto baixo em branco, eu vou colocar bem no meio desse ponto baixo, prender com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, e nesse mesmo espaço eu vou fazer mais 6 pontos altos, ficando com 7 com as correntinhas que eu subi. Sete pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente. Venho em cima desses 7 pontos altos que eu fiz em branco e vou contar 1, 2, 3. Em cima do quarto ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Uma corrente, laço, venho nesse espaço, em cima desse ponto baixo, e vou fazer 7 pontos altos nesse mesmo espaço. Então, eu vou fazendo esta mesma repetição, conforme eu fiz na carreira anterior, só que agora com o amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Uma corrente e conto 1, 2, 3 em cima do quarto ponto alto desse bloco em branco, eu vou prender com ponto baixo. Uma corrente e já dou início ao próximo bloco em cima desse ponto baixo, fazendo 7 pontos altos, uma corrente, prendo no quarto ponto alto desse bloco em branco com ponto baixo, uma corrente, vou fazendo esta mesma repetição por toda a volta. Quando chegar aqui, eu finalizo com ponto baixíssimo. Finalizada, então, toda a volta, notem que ele ficou certinho nessa parte oval. Eu não precisei
colocar correntinhas entre um bloquinho e outro. Na parte da lateral também ele ficou certinho, ó. Você vai fazendo os ajustes, ele precisa ficar retinho para o seu trabalho ficar bonito, ó. Ficou assim. Eu gostei muito dessa combinação, o contraste entre o branco e o amarelo ficou bem bonito.